Como planejar o seu ano com a sua galera no ministério? Como planejar o seu ano com a sua equipe? Então vai aqui 7 dicas para você planejar bem o seu ano. Quando a gente olha para a Bíblia, homens que fizeram grandes coisas, você vai perceber um planejamento. Por exemplo, José. Deus deu um plano para José. E esse plano que Deus deu para ele possibilitou que a liderança dele, junto com todo o governo do Egito, eles salvaram o mundo da fome, trabalhando por 7 anos, armazenando por 7 anos para atravessar 7 anos ruins, 7 anos de crise. Esther também, quando viu todo o seu povo sendo ameaçado, ela planejou junto com seu primo Mardoqueu algo para salvar o seu povo daquela ameaça. Ela jejuou por 3 dias e depois se apresentou ao rei. Eu não sei como é que você está lidando com cada etapa, cada ciclo, cada novo mês, cada novo trimestre, cada novo semestre, cada novo ano, mas a história nos mostra que quem se antecipa governa. Quem planeja antes não é atropelado pelos acontecimentos. Eu vejo muita gente desperdiçando boas ideias. Às vezes uma boa ideia poderia ser muito bem aproveitada. Às vezes um tempo difícil poderia ser planejado. Às vezes você tem períodos em que tem uma baixa de frequência, às vezes você tem um período que tem uma subida de frequência. Às vezes nós temos um tempo que os voluntários, eles têm que servir mais intensamente, eles se cansam e tem os ciclos. Eles podem ter um período onde eles se renovam e depois vem um outro novo grande desafio. Tem momentos que nós precisamos de uma boa ideia, de uma boa mobilização, de algo para mobilizar toda a galera. Como você tem planejado o seu ano? A primeira dica que eu quero dar para você: defina quem vai fazer parte do plano. É muito importante você saber exatamente com quem você vai planejar. Você não vai planejar sozinho. É lógico que quando você vai planejar, você tem que ter algo em mente. Você não vai reunir uma equipe e ali as pessoas vão começar a sugerir do nada em cima de qualquer coisa. Não, você tem que saber o que você vai planejar. Por exemplo, vou planejar um novo ano, eu vou planejar uma série de mensagens, um semestre. Então você sabe o rumo que você vai e você vai definir quem vai fazer parte. Então pensa, inclua alguém da comunicação, inclua alguém que tem aquele pensamento mais estruturado, que gosta mais de planejamento, que gosta mais de administração, que vai pensar finanças com você. Inclua um profeta no seu time. O profeta, ele pensa sem limites, ele tem ali a impressão de Deus e ele traz. É lógico que todos são chamados a profetizar, mas tem pessoas mais sensíveis. Então inclua alguém da intercessão, inclua alguém que tem mais esse chamado de ver e de criar as coisas espiritualmente, no sentido de ter uma visão mais arrojada nessa frente. Inclua também aquelas pessoas que são realizadoras, que é a galera do dia a dia mesmo. Inclua alguém que faz parte da galera. Um dia eu saí de uma reunião de planejamento com a minha esposa e a gente chegou à seguinte conclusão: a gente precisa de gente que está vivendo aquele momento para termos ideias melhores a respeito daquele público. Por exemplo, se eu trabalho com adolescente, eu sou líder de adolescente, mas eu tenho 30 anos de idade. Coloque um adolescente no planejamento, coloca 2, coloca 3, e aí você vai definir um time que não seja grande demais, mas que seja representativo, e você vai trazer um núcleo de planejamento. O núcleo representativo são os melhores representantes daquela área. Então defina um time. Segunda dica que eu quero dar aqui é sobre a oração. A oração não pode ser simplesmente um ritual do programa. Eu começo, eu oro. Eu termino, eu oro. Eu vejo lá em Atos 3, quando Pedro subia ao templo para a oração das 3, ou seja, todos os dias eles tinham encontros de oração. Eles têm momentos de planejamento de envio de viagem missionária, mas todos os dias eles tinham encontros de oração. E aconteceu algo ali em Atos 3 que mudou o curso da igreja primitiva, que foi a cura do paralítico que estava ali sentado pedindo esmolas na porta do templo. Aonde a oração não é só algo para constar, coisas extraordinárias acontecem. Quando você reúne seu time e começa a orar,
Fala, gente, vamos orar. E aí você traz uma palavra de oração, você traz motivos de oração, você tem um tempo só para adorar a Deus, você tem um tempo de compartilhar, cada um fala como está se sentindo um para o outro, e ali você faz duplas, trios de oração, e você ora, você profetiza. Eu fiz uma reunião de planejamento essa semana, nós passamos 40 minutos orando antes de começar a reunião, e foi tão legal que a reunião é outra depois da oração. Sabe aquela pessoa que você fala assim, esse vai ter resistência, esse aqui vai ser difícil. Tá difícil ter uma ideia para essa festa, para essa série de mensagens, para esse evento. Começa orando. Ah, será que a galera tá cansada? Começa orando. E depois a atmosfera da equipe vai mudar. Terceira dica sobre a sua reunião de planejamento. Pense no equilíbrio do seu calendário. É muito importante você não fazer só o que você mais gosta. Por exemplo, tem líderes que pensam muito em evangelismo e ele não pensa muito em discipulado. Então, é lógico que evangelismo tem prazo de validade, então tem que ter uma intensidade no evangelismo. É a única coisa que nós fazemos aqui na Terra que tem prazo de validade, que nós fazemos para Deus, como propósito que Ele designou para nós. Então, tem que ter uma ênfase ali, principalmente em juventude, com relação ao evangelismo. Mas se não tiver discipulado, você vai ser um oceano de 2 centímetros de profundidade. Então, você precisa ter um equilíbrio. Muitas vezes, onde há falta de profundidade, é onde há uma ênfase só numa direção. Pense em comunhão, pense em evangelismo, em como você vai desenvolver sua galera, onde eles vão crescer, onde eles vão ser aprofundados. Você vai pensar também como eles vão desenvolver um estilo de vida de adoração, como eles vão crescer nos dons, descobrir dons, e aí você vai pensar num calendário mais recheado, como você vai desenvolver sua equipe. Então, pense em vários tipos de programas com várias ênfases diferentes. Se a gente está falando também de calendário de juventude, de um ano para ministério com jovens, quarta dica que eu quero dar aqui, pense num calendário de mensagens. Talvez você não vai pensar nas mensagens do ano inteiro, mas você pode colocar séries, você pode colocar os assuntos. Um exemplo que eu quero te dar aqui, todos os anos eu tenho uma série de mensagens sobre relacionamentos. Por quê? Porque é a fase de namoro, é a fase de noivado, é a fase de casamento, é a fase que às vezes o adolescente tem que segurar a sua onda e começar a namorar no tempo certo. Então, todo ano tem gente nova chegando e todo ano tem gente sendo reprovado nessa matéria e todo ano tem gente zerando, né? Ele namora, termina e tem que voltar e conhecer uma pessoa de novo e começar a namorar. E também é um tempo de muita instabilidade emocional. Pense em séries que sejam importantes para a galera com relação ao momento de vida que eles estão passando. Então, às vezes você vai falar assim, olha, eu quero trazer uma série sobre como estudar a Bíblia, eu quero trazer uma série sobre como orar, eu quero fazer uma série sobre saúde emocional, eu vou fazer uma série sobre dons proféticos, eu quero fazer uma série sobre como ganhar o seu amigo para Jesus, como evangelizar, como ser ousado no exercício dos meus dons espirituais. E aí agora eu vou pensar que título eu vou dar, e aí você vai planejando uma agenda. Por quê? Porque quando você planeja uma agenda de mensagens, você vai crescer muito nas ilustrações, nos títulos, no como você vai começar, como você vai encerrar. Às vezes não é que a galera não faz nada de novo, é que não dá tempo, é que eles não têm um norte, é porque eles não sabem para onde ir. Quem se antecipa governa. Então, antecipa o cenário, libera para a equipe, coloca fogo para eles fazerem grandes coisas e eles vão sair cada um na sua direção, empolgados, eles vão comprar essa visão e você vai ter muito mais efeito em tudo aquilo que você for fazer. Quinta dica, planeje encontros com seus voluntários, planeje encontros com a sua equipe, encontros de qualidade. Você tem que planejar encontros de conexão, encontros de comunhão, encontros de alinhamento, que você vai trazer ali um calendário dos próximos 3 meses, uma reta final para um determinado evento importante que vai acontecer no seu ministério, e às vezes é simplesmente um encontro de desenvolvimento. Então vamos trazer alguém para desenvolver a nossa equipe de comunicação. Está provado que voluntários que não são desenvolvidos
líderes, eles desmotivam. Então eles querem fazer o melhor, eles são cobrados para ter excelência, mas eles não são desenvolvidos. Então planeje encontros para desenvolver sua galera. Talvez você vai desenvolver, talvez alguém de uma área que é especialista vai vir e vai compartilhar e eles serão desenvolvidos. Às vezes acontece muito assim, a gente lança uma parada e os voluntários e os líderes ficam sabendo junto com todo mundo. E eles ficam desmotivados, porque eu ando perto dos meus líderes e eu não sei o que vai acontecer. Eu fico sabendo junto com todo mundo. Agora, quando eu lanço algo que eu já ganhei o coração dos líderes, já ganhei o coração dos voluntários, aí eu lanço naquele cultão e eu tenho uma boa arte para comunicar, um bom design para comunicar, eu tenho um bom vídeo, eu tenho uma forma de fazer, eu planejo como lançar, o efeito da mobilização é outro, o impacto da ideia é outro. Sexta dica, planeje bem os seus eventos. Preste atenção, evento passa, mas eventos eles têm que existir por um motivo. Se ele existir, ele vai celebrar uma cultura estabelecida. Pensa bem assim, o que esse evento vai deixar para depois? Por que eu deveria fazer esse evento? E não vou fazer evento porque outros estão fazendo, não vou fazer evento porque é glamuroso, não vou fazer evento porque dá mais seguidor, porque vou trazer um convidado de nome. Não, mas você vai pensar o que você está construindo e o que você quer deixar para depois. Tem evento que eu parei de fazer porque ele não deixava algo relevante depois que passava. Então por que eu faço acampamento? Porque ele desenvolve os nossos jovens espiritualmente, desenvolve a conexão dos nossos jovens, eles saem da rotina comum, eles vão estar focados num tempo, afastados da cidade, afastados da sua rotina e nós vamos construir um tema. Então, qual é o tema? O que eu vou trabalhar? E aí então eu vou trabalhar ali vida relevante, eu vou trabalhar ali transformação de mente, eu vou trabalhar ali uma característica que eles precisam aprofundar, então, e eu vou pensar isso da melhor forma possível. Então pense bem os eventos equilibradamente no calendário, para que quando você precisar fazer algo, você possa contar com seus voluntários no melhor. Quando você precisar fazer algo, você possa mobilizar toda a sua galera e você tenha crédito para falar, galera, vamos lá. Eles vão saber que quando a juventude faz algo, eles fazem para valer, eles fazem coisas boas, fazem coisas que vão trazer grande crescimento e fazem algo que vai marcar a vida de todo mundo. E por último aqui, quando você for planejar o seu evento, para você não ficar numa situação complicada, eu já vi muita gente se dando mal, porque ele lança algo, depois ele tem que mudar. Por quê? Porque não estava alinhado antes. Faça o meio de campo antes de lançar. Tem um planejamento? Você começou com oração, começou com as pessoas certas, você pensou em várias coisas, alinhe com o seu pastor sênior, alinhe com os seus líderes, traga o F5, a atualização, o input. Se você tem um plano que o seu líder não possa botar a mão, então você está tendo planos para você mesmo, sozinho, independente, futebol clube. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Isso é um dos grandes problemas do Ministério de Jovens. Você tem um Ministério de Jovens para ajudar a viabilizar a visão que Deus deu para um pastor sênior. Então você vai trazer aquele plano, você vai alinhar, você vai conversar, você vai trazer um bom momento, você vai ter um meio de campo alinhado e quando você for lançar, você vai lançar debaixo de uma cobertura, você vai lançar já ali enviado pelo seu líder e alinhado com ele para que você possa fazer o melhor que você puder fazer. E não se esqueça, como está escrito em Provérbios 19:21, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Não fica frustrado se ao longo do calendário alguma coisa sair do controle. Se for por falta de planejamento, procrastinação, então vamos ajustar a rota. No meio de tudo isso, a nuvem anda. Então você tem que fazer tudo igual o acampamento do povo de Deus no meio do deserto. Se a nuvem andar, a gente desmonta tudo e vaza, e vai em direção ao que Deus tem. Então, tem um planejamento flexível para que Deus faça de acordo com o que Ele colocar no coração dele. Se você chegou até nesse ponto do vídeo, coloca aí sua hashtag, quem se antecipa, governa.
Se você curtiu esse vídeo, você pode deixar o seu like. Se você ainda não segue a gente, aproveita para seguir e ficar sabendo de todas as novidades que rolam aqui no nosso canal. Tem mensagens, tem vídeos com os nossos clipes de música que são lançados pela Eleve Music, vídeos sobre liderança como esse, e você pode compartilhar com seus amigos também. Galera, é isso. Valeu demais. Que Deus te dê um ano extraordinário, incrível, cheio dos milagres, das surpresas, das bênçãos do céu, e que você possa tocar o melhor de Deus para esse próximo ano.